Muito bem. Bom dia a todos. Ninguém está com bom dia, ninguém acordou ainda. A gente está abrindo o 7º Gamepad. Estou vendo lá o Cris. Para a gente é sempre emocionante, né? Há 7 anos atrás a gente começou, na verdade foram 9 ou 10 edições, né, Cris? Que foram edições piratas que a gente fez. Ninguém sabia, a gente só fez, né? E, enfim, não tinha nada muito formal. Já prescreveu 5 anos, agora a gente não responde por nenhum dos crimes, né? Então não tem problema, a gente pode falar agora. A gente começou, eu e o Cris especificamente, né, há cerca de 8 ou 9 anos atrás, eu não sei mais, até eu não gosto muito de falar as datas, né? Eu me sinto um pouco mais velho que meus 24 e não gosto. Enfim, mas nós começamos há vários anos atrás com uma pesquisa que nós propusemos e que, estranhamente, eu não consigo entender até hoje, a Fevale, naquele momento, topou. Por quê? Porque hoje, quando se fala de games, se lembra da Fevale muito naturalmente, mas há quase 10 anos atrás, a ideia de ter jogos, ou uma universidade que trabalhasse com jogos aqui no Vale dos Sinos e mesmo no Rio Grande do Sul, era bastante estranha, né? E a gente achava que as coisas poderiam funcionar. De fato, nós propusemos uma pesquisa, nós ficamos 2 anos pesquisando, eu e o Cris, conversando com muita gente, conhecendo muita gente, sistemas de produção, empresários, etc. E a gente viu, por esse Brasilzão aí, que existia possibilidade. E mais que a possibilidade, ela estava caindo de madura, né, Cris? E, enfim, nós propusemos, e num dia feliz, onde, né, os dirigentes estavam felizes, tinham feito sexo, de repente, né, e estava todo mundo muito contente, e eles disseram sim. E quando eles disseram sim, nós fomos antes deles poderem repensar, e aconteceu essa coisa que é o curso de jogos, né? Então foi proposto, foi aceito, nós implementamos e começamos a seleção dos professores. Eu, olha o Ed aqui, que foi o primeiro cara que nós encontramos, né? Claro, as coisas já começam errado desde o início sempre, né? Nós estávamos no Festival Mundial, né, de Publicidade, o Ed estava lá mostrando seu portfólio, que é brilhante, né, e o Cris já conhecia ele, e eu fiquei muito impressionado, e nós convidamos ele, e foi o primeiro professor, né, tirando eu e o Cris, né, que fomos os proponentes, e a se juntar. E muita gente já passou, né, Ed, né, até agora, outros se juntaram depois, o Alessandro, o Guilherme, o José, que está saindo, infelizmente, né, nos anunciou agora, porque ele está sendo caçado pela Interpol, e descobriram que ele está aqui, e agora ele está se mudando para um novo projeto de animação, que é um grande projeto, e ele está muito contente, e a gente também por ele, apesar de perder um excelente professor. A propósito, né, para quem perguntasse, sim, vocês vão ter que entregar os trabalhos, ele só sai depois do final do semestre. E nós começamos e nós não sabíamos, nós tínhamos uma ideia, um conceito, né, e muita informação que a gente tinha catado, e um pouco de feeling, né. O primeiro feeling era que era importante para a indústria de jogos que os jogos não fossem vistos como aparatos da computação, né, porque, de fato, né, existe uma cultura, especialmente no Brasil, onde os cursos de jogos acabaram saindo dos institutos de ciências e tecnologia e dos cursos de computação. Isso não é errado, nós não consideramos isso errado, mas a visão normalmente que sai de lá, a ampla visão da direção para onde o curso vai, para a gente, não é o melhor tipo de visão que espelha as necessidades da criação de uma indústria de jogos. E qual é essa visão? A visão de um curso generalista. Para nós, e os anos, né, esses anos que se passaram, e os nossos profissionais que saíram daqui, e o próprio mercado, hoje nos respalda, dizendo, realmente, o cara que sai de um curso generalista, né, não um cara que sai daqui especializado em computação, em código, ou em arte, ou em animação, ele tem muito mais condições de criar uma indústria e criar oportunidades de mercado dentro desse mercado quase inexistente. Tá? A gente está vendo isso acontecer, a gente vê que as pessoas que saem muito focadas, né, dentro da universidade, não têm experiência, como todos nós, né, são 4 anos, 3 anos e meio, e só conhecem um pouco de uma parte só. E as empresas hoje no Brasil, enorme, né, a maioria realmente, não precisa de gente que tenha mais jogo de cintura, né? Então,
A especialização, né, é um segundo momento. Nós propusemos um curso generalista, onde realmente existe, né, as pós-graduações, os mestrados, os doutorados, para que o cara realmente possa se especializar. Então, como num curso de Direito, ou de Medicina, ou num curso de Comunicação, a gente oferece todo o conjunto, todo o buffet, e a gente come de tudo um pouco. O problema é que a gente come, inclusive, coisas que não gosta, porque faz parte, dentro da nossa indústria, nós vamos ter que fazer coisas que a gente não gosta, como qualquer profissão, e conviver com pessoas que a gente não entende muito, né? Para mim, como desenhista, falar com um cara de código, apesar de todos esses anos passados, ainda é sempre um embate, né? Assim como o cara me ouvir e achar que eu não estou viajando demais e que eu estou querendo realmente acabar com a vida dele ao pensar uma nova solução para um jogo, é sempre um exercício, né, de gestão e de ter a capacidade de entender uma indústria que obrigatoriamente funciona na diversidade e às vezes é embate mesmo, briga e faz parte, né? Então, você sabe muito bem disso, né? Para o pessoal da primeira turma que está aqui, né? Vocês estão fazendo o primeiro jogo e, na verdade, é isso, né, que acontece na indústria. Muito mais que os problemas técnicos, os problemas de conseguir juntar as pessoas e fazer com que elas trabalhem em um goal comum. Isso é bastante difícil. Bom, eu estava na criação do curso. É o 7º Gamepad, não oficial, houveram outros. Eu estou fazendo uma fala um pouco mais extensa, o Chris vai rir, porque eu sempre falo uma fala extensa, mas porque eu estou muito sentimental hoje, porque este vai ser o meu último Gamepad como coordenador, né? Eu ia sair agora no meio do ano, não sairei por uma mudança de regras aqui na instituição, na verdade eu estou preso, né? E estarei saindo em janeiro, né? Então no ano que vem, claro, eu vou participar do Gamepad, eu continuo professor do curso, evidente, né? Vou continuar no Gamepad, mas não estarei mais como coordenador. Então para mim tem esse sabor a mais, assim. Nós estamos aqui com alguns convidados ilustres, está faltando um que está ainda no hotel, está chegando daqui a pouquinho, e... O voo só chega às 4h30. Ok, que é o nosso último convidado, e a gente tentou compor de uma maneira interessante para vocês, que é o quê? Nós temos um olhar sobre negócios, né, com o Ronaldo, que está em algum lugar aí, lá está ele, né, que vai passar a experiência... seja bem-vindo, Ronaldo, aliás. O Ronaldo Cruz, que vai passar a experiência dele na Octagon, que é uma grande experiência, né? É um case aqui no Brasil, a gente olha com muito carinho o que eles fizeram e estão fazendo, né? E torcendo muito porque eles estão fazendo um trabalho incrível. Vai falar um pouco dessa construção de negócio, né? Que é importante. Do lado dele, como uma espécie de máfia, né? Está o Arthur, né, o Arthur Protásio, que é um batalhador aí da indústria, está em todos os lugares, ele é quase como um Mario Bros, né, em qualquer lugar que tu olha ele está, e ele é um cara que é especialmente interessante porque ele se preocupa com duas coisas que em tese são bastante diversas, né? De um lado, narrativa, que é o tesão dele, né, a coisa que ele realmente gosta e crê, e uma formação que é bastante importante para a gente, que é na área do direito. E aí ele consegue ter um olhar bastante interessante, né, falando sobre uma série de coisas que juntam, de um lado, narrativa, mas ele também gosta e trabalha muito fortemente com propriedade intelectual, todos esses problemas que são alguns dos gargalos que nós temos para sobreviver dentro do mercado, né. Hoje ele vai estar aqui para se divertir, diz ele, né, para falar um pouco sobre narrativa. Ele, né, esqueceu o terno de advogado dele, não, mentira, está lá. Bom... a gente vai ter também o Petri, que está aqui me gravando, ele disse que vai usar essas imagens contra mim até o resto da vida. É 2005, 9 anos atrás, acho que você exatamente, né? Então o Petri também já tem uns 29 anos aí, porque ele é mais velho que eu, e nós conhecemos, ele foi um dos primeiros, a gente conhece ao longo da indústria, né? Ao longo de uma caminhada, a gente vai sempre construindo e vendo alguns dos caras que realmente batalham pela indústria, né? E tem alguns caras que são proscênicos, eles aparecem, são como Madonas, né? E tem os caras que fazem um trabalho mais silencioso. O Petri é um dos silenciosos, né? Só que o Petri tem construído, o que ele tem construído ao longo desses anos, possibilitou muita gente, né? Formou muita gente que hoje está aí batalhando e fazendo a indústria se tensionar e crescer, né? Então o Petri vai falar um pouco para a gente sobre arte, né? Uma das gavetas, né? que a gente tem que lidar, né? Ou aturar, né? Para os programadores dentro do curso de jogos.
O Petri tem uma experiência de produção de jogos vastíssima, né? E também uma experiência de arte mesmo, né? Como produtor de arte, como artista, e especialmente também como pesquisador, né? Então ele vai mostrar algumas das coisas interessantes que tentam juntar esses vetores. Quem é que está faltando? O Gilson. E aí, quer dizer, a gente tem uma questão de produção, uma questão de negócio, tá? E uma questão conceitual, falando sobre narrativa. E a gente tem também o outro palestrante, que é o Gilson Schwartz, que é o presidente do Games for Change para a América Latina. A presença dele, representando o Games for Change, abre o escopo, né, do nosso leque, do nosso baralho, mostrando que como os games, a coisa que a gente faz, a coisa que a gente gosta, podem de fato, né, depende da gente, afetar de maneiras positivas e interessantes para além da indústria de entretenimento. Então, eu conversava com o Petri ontem, o Petri me dizia, e eu concordo com ele plenamente, os jogos vão mudar a cara da humanidade. Eu concordo com isso, porque de uma forma ou outra, a ideia de jogo, que a gente é apaixonado, muda as relações que a gente tem com a vida. Vou dar um exemplo. As coisas que hoje que nós tínhamos que aguentar, que a gente não gostava, situações específicas de trabalho, de classe, de universidade, por causa de nossa vivência com o jogo, tensiona as nossas inquietações, porque a gente pensa, puxa, a vida não precisava ser tão chata, o meu trabalho poderia ser um pouco mais prazeroso, eu posso fazer uma coisa com muita seriedade, com muito comprometimento e ter prazer sobre isso. Claro, para nós que estamos em 2014, parece que isso é muito fácil, mas na verdade esse raciocínio vem sendo construído e os jogos, há 50 anos atrás, foi uma resposta talvez a essa inquietação. E os jogos hoje mostram que sim, é possível, é viável e eu estou te mostrando maneiras de fazer isso. Então, quando o Petri, né, diz isso, que talvez os jogos estejam aqui para mudar um pouco a cara da humanidade, eu assino embaixo, porque eu concordo com isso. Né? As coisas não precisam ser chatas, e os jogos mostram algumas das maneiras pelas quais elas podem, né, ser um pouco mais divertidas, ainda que sérias. Bom, eu vou, né, dar de novo as boas-vindas, esperando que todos aproveitem ao máximo aí o Gamepad. Eu vou chamar eu vou chamar o José para falar um pouco sobre a mostra, mas antes, né, a gente combinou que eu falaria uma coisinha. Tá, eu prometo que é a última coisa, tá? A mostra foram 15 jogos, né, José? Foram 15 jogos, dos quais 10 foram selecionados. Tá? Nós tivemos um problema com a ADJogos, você sabe que a ADJogos estava organizando essa semana o Dash em Porto Alegre, né, que é um evento bastante grande, né, com verbas que vêm externas lá, e que é um grande evento, muito bacana, e se Deus quiser no ano que vem nós vamos juntar esse povo todo, né, em um evento só, Gamepad, Dash, tudo junto. Né? Esse ano não deu, porque nós já tínhamos nos comprometido com os nossos fomentadores, né, a CAPES, né, que nos dá dinheiro para estar pagando aqui, então nós não podíamos fazer acordos desse tipo. Mas para o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos poder juntar o Dash com o Gamepad e tudo, e todos estarem no mesmo lugar sem precisar dividir as forças. Em função do Dash, a ADJogos não conseguiu em tempo dar o resultado da mostra. Tá? Então hoje vocês vão apresentar aqui, tá? E na semana que vem nós estaremos comunicando para vocês quem foram os vencedores. Então a gente pede desculpa para isso, mas assim, também pedindo aquela boa vontade, porque vocês entendem que eles realmente estavam assoberbados de trabalho e não conseguiram entregar em tempo lá. Não é nada grave, né? Então, claro, alguém aqui já queria sair hoje, né, com o prêmio, né, que são 3 carros zeros, né, e uma casa em Aruba, né? Então não vai sair, vai ser semana que vem. E aí a gente está comunicando vocês. A outra coisa que é importante é para dizer só que o processo de seleção, em função do problema da ADJogos, né, foi um pedido deles mesmos, foi feito pelo DA com orientação dos professores. Tá? Não era o que a gente desejava, mas enfim, foi uma contingência, né, que a gente, né, enfim, os nossos parceiros têm necessidades e a gente tem que, né, negociar com eles. Tá bom? Então tá, eu quero, para acordar um pouquinho, que vocês deem uma grande salva de palmas para o José, que está se despedindo da gente, né, daqui a um tempinho. Então, José, por favor. Ok, obrigado. Bom, gente, também é o meu segundo Gamepad.
e por hora é o último que eu participo, pelo menos como professor. Vamos ver o que o futuro me reserva daqui a algum tempo. Mas vamos lá, a gente tem que começar os trabalhos, né? Quem já me conhece sabe que vamos baixar a cabeça e começar. A gente aqui que já passou, né? Leandro, sobreviveu, né? Tranquilo. Então vamos começar a nossa amostra de jogos aqui, com muito prazer. Só antes vamos falar um pouquinho sobre as regras. Cada grupo vai ter 10 minutos e apenas 10 minutos para a sua apresentação. Então, otimizem o tempo, apresentem bem, vem o grupo aqui na frente apresentar. Eu vou ficar aqui acompanhando a apresentação com o cronômetro. Vou sinalizar quando faltar 5, quando faltar 2, faltar 1 minuto, faltando 1 minuto, acabado. Muito obrigado. Próximo grupo já, por favor. A ordem das apresentações para agora, na manhã, nós teremos 5 jogos que serão Against Death, Babelita, Futebol de Pinos, Sectron e Sonubris. Acredito que todos os grupos já estejam aqui. Então, vamos começar sem mais delongas. Peço que o grupo de Against Death venha aqui para frente, os responsáveis. Que é o Benhur e o Felipe. Bem-vindos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Benhur, Felipe, do meu lado. O nosso jogo é o Against Death. A gente fez ele no projeto 1, ano passado, em Flash. E pode passar. Pode passar. Então aí é o briefing e as ideias do jogo. O nosso briefing era fazer um jogo plataforma. E as nossas ideias eram fazer um jogo shooter com alguns elementos survival, com alguns puzzles em algumas fases e usar algumas armas diferentes, letais e não letais, durante o jogo. A história se passa no futuro próximo, onde o Capitão Jones ele sofre um acidente e fica em coma por 6 meses, e quando ele acorda, a base militar dele foi infectada por um vírus e a única sobrevivente é a filha dele. Então ele tem que encontrar a filha dele e tentar sair de lá. Pode passar. Aqui é algumas artes do nosso jogo. Eu basicamente programei e animei o jogo, mas eu ajudei alguns concepts dos inimigos. Aqui é o personagem principal e a filha dele, que é a personagem secundária que ajuda ele no jogo. Aqui alguns inimigos, são todos eles divididos para animação já, tem ali os pontos de rotação. Aqui o boss, o inimigo final, que é o doutor que espalha um vírus lá. Aqui dois dos cenários que tem vários cenários do jogo. Aqui, como eu fiz a animação, porque como era o primeiro semestre, a gente não sabia fazer nada, e aí o Guilherme passou, faz com bônus no Flash. E aí eu pesquisei e fui animando. E o áudio do nosso jogo, a maioria dos sons ali foram pesquisados na internet. Mas o som dos inimigos, as vozes, tudo a gente gravou aqui no estúdio de áudio da Fevale. Sobre a programação. Nós usamos uma máscara para deixar sobre todo o jogo, para tentar deixar um efeito mais de suspense durante o jogo. Então ela fica meio que piscando e ficou massa. Nós usamos um inventário que foi baseado nos inventários antigos do Resident Evil. E 2 armas de fogo, o Beretta e a Shotgun. Uma arma não letal, que é a vara de choque. E algumas portas que só são acessadas depois de resolver os puzzles. E um puzzle para matar o boss e terminar o jogo. Esse é o puzzle das portas, no caso. Você tem que hackear elas.
uma imagem do inventário, que tu pode equipar os equipamentos e combinar as munições. E registro de áudio com o último disco, que tu pode encontrar eles espalhados pelo cenário. Essa é uma imagem do gameplay aplicado com a máscara, já no último nível. E agora a gente vai mostrar um vídeo do gameplay do jogo. Aqui é o puzzle que tem que resolver. Ele tem a explicação ali em cima, que eu pulei no caso, mas tu coloca os números, ele em vermelho dá os dígitos inválidos. Quando fica em amarelo é porque o número tem na senha, mas em outra posição, e o verde é correto. E aí ele vai dando as suas tentativas e o número de tentativas. E quando chega em 0, aí reseta a senha e tu tem que tentar de novo. Aqui é a leitura da memória de nanoestrutura. Ele vai passando daí, ali embaixo, a descrição que tem dentro. A gente também tem um cenário fora da estação, e aí ele é obrigado a usar uma máscara de oxigênio. Se ele tirar a máscara de oxigênio lá fora, ele acaba morrendo. É isso aí. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, já que o grupo tem tempo? Comentário? Por favor. Eu vi que vocês tinham uma munição diferente ali da espingarda. Tinha uma outra cor ali. Sim, a munição azul, no caso, era para ser a munição de borracha. Porque a gente tinha ideia no jogo, como a gente tinha uma arma não letal, que era a vara de choque, a gente também queria implementar uma munição não letal para deixar o jogo mais difícil. Então a munição não letal, ela não mataria os inimigos. A máscara é um multiclick, que é colocado em cima, né, na primeira camada, né? Ok? Sim. Eu acho que talvez ficasse interessante se a abertura para ver o personagem ela fosse mais oscilante e mudasse de cor para mostrar coisa, porque foi também problema de radioatividade, se vê lá fora, né? E assim mostrar os inimigos, porque
ali no vídeo vocês dão os tiros e eu não vejo inimigos, só vejo Não, Claro que é coisa de quem jogou o jogo e sabe jogar ele, conhece o jogo, né? Sim, não, mas é que aqui não dá pra ver por causa da claridade. projetor, Mas a projetor, máscara, ela pisca aleatoriamente e tu consegue enxergar todo o cenário. Ela, Bem escuro assim, mas tu consegue inicialmente, ela é toda escura, com a iluminação apenas do personagem. Mas ela vai piscando randomicamente e ela dá uns flashes que te permitem ver os inimigos, mas... Eu gosto muito do efeito da amnésia, quando certas situações acontecem, né? Não, tá bom. Obrigado. Muito bem, dando continuidade agora, chamo o grupo do jogo Babelita. Por favor. Bom dia. Nós vamos apresentar o Babelita, nós porque a Carol está ali na plateia. Nós somos da Cupo, uma empresa que já tem aí 1 ano de Game Jams, e esse jogo foi feito durante uma Game Jam, pode passar. Durante a Ludum Dare, em 72 horas. O tema dessa Jam era Você Só Tem Um. No caso, a gente resolveu que você só teria um power-up por vez, e cada vez que você termina o jogo, você ganha um novo power-up. Um time de 4 pessoas, 2 na arte, 2 na programação. E pode passar. A Babelita é uma menina que no meio de um sonho, ela acha que ela tem que pegar uma pequena estrela que está no topo de uma torre. E então tu joga durante, são 10 andares, subindo até chegar na estrela. Cada vez que tu termina tem um power-up novo e o jogo não possui checkpoint. Se tu morre, tu volta desde o início e um sub-objetivo é tentar fazer um tempo menor a cada vez que tu joga. E é para isso que serve os power-ups, que o primeiro é pulo duplo e o segundo é planagem. Então, cada vez que tu termina, tu consegue fazer a próxima vez mais rápido. A gente publicou ele no Game Jolt e no Congregate e teve um feedback bem positivo, volta de 3.000 plays somando as duas plataformas. E também gerou vários vídeos no YouTube, alguns vídeos de rage, de gente muito brava pelo jogo ser meio difícil e não ter checkpoint. Mas é isso, mostrou. Então, nosso objetivo era fazer uma torre bastante grande e ter essa jogabilidade 2D. Então, uma solução que nós desejamos para ter uma continuidade, ter uma jogabilidade 2D e mesmo assim ser uma torre subindo, foi essa troca de câmera, estilo FES. Mas deu bastante certo, assim. Demora um pouco para a gente entender que tu tá dando a volta numa torre, mas funcionou.
pessoal, comentários, perguntas? A troca ali de perspectiva foi só governadora. Foi tudo feito na Jam. Sim, durante as 72 horas da Jam, nós fizemos um pouco de estudo de que estilo que a gente ia poder encaixar, e aí então foi produzido. A gente inclusive fez um editor de níveis para ele durante o dia, para facilitar o trabalho, já que esse é uma torre bem grande, né? Mas, sim, foi todo mundo. Desenvolver em que ele? O motor? Unity. Não, eu fiquei curioso com a questão dos blocos do cenário. Como é que foi feita a posição? Foi através desse editor de nível que vocês fizeram? Vocês usaram o que antes? O sistema direto dentro da Unity? Eu fiz uma extensão para o editor da Unity que tinha dois módulos. Um que tu pintava quadradinhos, que eram os colisores, e depois tu podia escolher a textura e pintar esses quadradinhos que estavam em branco com as texturas quaisquer. Obrigado. Ok, muito bacana, parabéns. Vamos dar seguimento então agora. Futebol de Pinos. Acho que de novo vem o Benhur. E de novo vem o Felipe. Exatamente. Já batemos palmas para eles, se quiserem de novo. Bom dia a todos. Então, eu sou o Gustavo, Benhur e Felipe, né? Esse é um projeto do segundo semestre. Então, o briefing do segundo semestre era um advergame, tá? E o jogo tinha que ser em mobile. Com algumas especificações, no máximo tem que ter no mínimo 3 personagens jogáveis e 3 fases, parece. Pode ir. Então, dentro do briefing a gente fez um escopo, né? Dentro da decisão que era como era um advergame e tinha algum momento do jogo fazer uma propaganda dos esportes universitários aqui da Fevale, tinha vários esportes para a gente escolher e uma decisão unânime a gente foi fazer futebol. Só que como é que a gente podia fazer? A gente estava tendo ideias, né? Até o Leandro, o outro artista que não está aqui no momento, deu a ideia de fazer futebol de pinos, que é jogado antigamente, que era com pregos e tudo mais, né? E fazer uma forma jogável. Então, dentro dessa ideia, a gente saiu em busca de pesquisando, né? Onde a gente pode achar referência sobre esse estilo de jogo, e já tinha alguns nome até plecos, a diferença é que eles têm uns jogos online e tal. Então, a gente viu que já tinha jogos assim, e eles já tinham um diferencial que era por ser online, né, multiplayer. Então, a gente estava pensando como é que a gente pode fazer um jogo diferenciado, né? Então, a gente optou por colocar power-ups e modos diferentes de jogos. Tá? Então, dentro do escopo do briefing mínimo era 3 personagens jogáveis, a gente aumentou para 5, no caso, os personagens jogáveis seriam os técnicos dentro do jogo, né? E 10 times para o player optar. Então, dentro dos modos tinha a partida rápida e a campanha, e a gente estava tentando implementar também outros modos para jogar multiplayer, né? Mas que não seria viável porque o nosso conhecimento, né, segundo semestre, não tem. Então a gente optou mesmo só deixar campanha e jogos rápidos com a opção de ser um jogo normal, sem power-ups, né, para aqueles que gostam só do clássico, e com outros modos de power-ups, né. Então, além disso, seria conquistas. O legal que é o mobile é ter conquistas e tudo mais. Então, sobre isso, a gente criou vários estilos, né, dentro da campanha, onde tu consegue as conquistas. Ganhou 10 partidas sem perder, fez 10 gols, tudo isso tu ia ganhar em algum momento uma medalhinha, né? E para a gente saber diferenciar até onde tu ia ganhar essas medalhas e tudo mais, a gente estava para desbloquear técnicos
e desbloquear também os cenários, a gente fez uma implementação de experiência, né, com evolução. Várias, no caso, como eu tinha comentado, a questão da experiência, desbloquear personagens que seriam os técnicos e os cenários, e também algumas bolas, alguns features de bolas diferentes assim, que a gente implementou. De vez de jogar com a bola normal, tu podia jogar com uma bola 8 de bilhar, sabe? Essas coisas para deixar um pouco mais divertido. Então, pode ir. Então, a arte fui eu e o Leandro. A gente dividiu dois artistas e 2 programadores, né? Como eles têm essa facilidade maior, a gente achou que ia ser um bom modo. Como o jogo era grande, né? Então, no segundo semestre, a gente na cadeira de game design, no caso, que ensina tu tem uma noção melhor de organização e tudo mais. A gente viu que nosso jogo era muito extenso e precisaria então de um programador a mais para ajudar. Que no caso nosso GDD deu 37 páginas, então era um projeto que a gente estava almejando alto, né, para o pessoal do segundo semestre. E então a gente fez essa divisão. Então, falar um pouco da arte. A discussão é que a gente no início estava pensando em fazer uma coisa mais cartoon, uma coisa mais fácil, só que como é um advert game, é para ser um jogo mais sério, a gente decidiu então fazer uma coisa mais realista e pintura digital. A gente nunca tinha feito pintura digital, foi a primeira vez, então foi um desafio bem grande. A gente, no caso, esses aí são um dos técnicos, né, que podia escolher. E no início, claro, a gente fez outros modelos que não deu certo, que não funcionou, e até a gente chegar nesses personagens que estão aí. Outra coisa, como a gente fez vários times e tudo mais, a gente decidiu pegar técnicos conhecidos, né, para facilitar até a questão da referência. E aqui embaixo seriam as conquistas, né, que um exemplo desse do canto aqui, no caminho certo, venceu 10 partidas, busca a perfeição, utilizou todos os técnicos. Então cada técnico, como é o player podia escolher um técnico, cada técnico tinha um modo de jogar, tá? Que ele tinha uma posição de jogadores no campo. Então dependendo tinha algum técnico que era mais atacante, tinha mais atacantes, outro era mais defesa. E cada técnico tinha um power-up e uma ult, né? Que a gente se baseou no League of Legends, né? Da questão das habilidades. E no momento que tu escolhia um técnico, ele tinha uma formação do time, e se tu fosse jogar no modo de power-up, ele tinha um power-up master assim, que tu podia utilizar dentro do jogo. Pode ir. Então dentro dos cenários foi 10 times, né? Aqui estão alguns dos power-ups, que eram os ícones dos power-ups, né? E os cenários. Então a gente decidiu fazer 5 cenários e em lugares diferentes, né? Como tinha que ter a propaganda da Fevale, a gente escolheu um cenário específico para ser o campo da Fevale, né? Enfim, com a propaganda. E outros cenários diferentes, em outros locais, né? Pode passar. Então, a questão de programação a gente fez em Lua, com o Corona SDK. Aqui está um pouquinho do jogo ali, então seria touchscreen, né? E pode? Tá ligado aqui? A gente desenvolveu aí, como a gente tinha falado, em Lua, mas foi específico para o Galaxy S2, que faz parte do projeto. E foi basicamente isso. A gente teve que... Eu tinha muitos menus do jogo, então eu programei só os menus e o Felipe programou só a parte do gameplay. Aqui também a movimentação, a gente usou o clicar e arrastar, aumento de XP, tudo, né? A programação, a parte da inteligência artificial para jogar sozinho. E, claro, a implementação dos power-ups que deu bastante trabalho. Então aí é um pouco do jogo, o menu de seleção do técnico. Seleção do técnico, né? Ali no caso ali embaixo o nome do técnico, o perfil dele equilibrado e a formação, né? E o power-up dele e os times. No caso a gente decidiu então colocar com a Divergame, no caso, um time da Universidade de Fevale. E pode passar. Aí depois dessa tela, tu escolhia teu personagem e daí vinha para a seleção. Direto do jogo. Como a gente tem pouco tempo, acho que a gente é melhor mostrar direto no jogo com um videozinho, então acho melhor tu...
Pode colocar direto no vídeo. Né? O som tá baixo. Então aí os modos de jogo dentro de Power-Ups, quando tu selecionava o modo Power-Up, tu tinha uma seleção de Power-Ups, né? Que no máximo seria 3, e mais com o Power-Up Master, que é do técnico. Os técnicos e os outros bloqueados, no caso, só com o tempo ganhando experiência jogando. Aí o adversário e a dificuldade. Então seriam um toque para cada um para o jogador e um para o adversário. E dependendo da escolha dos técnicos, então essa foi a formação. Dá para perceber também que tem uma movimentação de tela, quando tu clica, se não clicar em cima da bola, tu arrasta a tela para ser melhor visualizado no campo. Né? A gente tinha analisado que se fosse só utilizar a tela do celular, uma jogabilidade muito boa, a bola ia ser muito pequena, a gente decidiu fazer essa movimentação de tela. E agora ele usou um power-up, diminuiu a bola, então alguns power-ups tinham uns de diminuir a bola, uns era a bola de gelo, por exemplo, que ele deslizava mais entre o campo, outra que ele vai utilizar agora, essa aí que ela desliza mais no campo, a bola de gelo. E seria uma também que ele vai fazer, que é a do técnico, que é a formação de defesa. Mas se quiser aí, o jogo é esse, e alguém gostaria de fazer uma pergunta antes que acabasse o tempo? Vai lá, William. Obrigado. Mas eu queria saber, vocês tomaram a decisão baseada no escopo do projeto de ter 2 programadores artistas, correto? Sim. A pergunta é, agora que concluído o jogo, vocês manteriam essa decisão, manteria 2 programadores artistas? Com certeza. Em função da quantidade de telas e na parte de programação. Por quê? O Leandro ele já tinha uma experiência, ele já é arte finalista já há um bom tempo, né? Então ele já tinha uma experiência, então a gente achou melhor. Eles também já trabalharam já tiveram mais experiência que a gente da programação, então como a gente viu que ia ter bastante telas e tudo mais, a organização a gente achou melhor fazer dessa forma e com certeza a gente não mudaria porque fechou muito bem, assim. Talvez, eu acho que, na minha opinião, em função de a gente ter optado por ser uma arte mais realista e pintura digital, que exige um tempo maior, uma experiência maior também, então a gente demorou um tempo até chegar àqueles últimos técnicos, no caso, né? Então deu esse tempo, por falta de experiência, enfim. Então talvez a gente teria diminuído, nesse sentido, alguns técnicos, algumas coisas, na parte arte, né? Agora, dentro do escopo que a gente decidiu. Agora eu não sei referente à programação. Referente à programação, acho que talvez nós teríamos tirado alguns modos de jogo e focado para desenvolver um modo multiplayer, algo do tipo, acho que teria sido mais interessante. Então gurizada, muito obrigado, esse foi o nosso jogo. Obrigado, jogadores. Bem. Agora vamos para o teu lugar. Vamos lá então, dando sequência. O jogo Sectron. Pessoal do jogo, por favor, aqui. Muito bem. Eu sou Guilherme Eckel, esse aqui é Leandro Michel e Rodrigo Brombati. Nós viemos aqui apresentar nosso jogo de Projeto 4 Sectron. Bem, pode avançar? Bem, de acordo com o briefing do projeto,
nós teríamos que desenvolver um shooter em primeira pessoa tematizado sci-fi. E, guerra futurística, um shooter sci-fi, enfim. Nosso grupo, nós fizemos uma divisão de 3 artistas e um programador, devido à parte de modelagem 3D e textura, temos uma maior atenção, em vez de dividir 2 programadores, 2 artistas, enfim. E foi coordenado pelos 2 professores, Gustavo Biloff e Fausto Blanco. Bom, a ideia do jogo era basicamente um soldado o capitão John Riggs, que ele era da estação espacial, ele tinha recebido um chamado de SOS da nave Sectron. Como não teve resposta, ele foi até a nave para investigar. Entrando na nave, encontrou alguns aliens. Pode passar. Não, pera. De acordo com também a temática do projeto, teve alguns parâmetros que tivemos que cumprir, que só poderia ter 3 personagens no jogo. No caso, a gente desenvolveu o próprio player e 2 inimigos do jogo, sendo que também tem ainda o boss adicional, que os professores permitiram somente adicionar personagens, questão de trocar textura e escalonar personagens, enfim. Acrescentando também, nós construímos basicamente o cenário da nave dividido em 2, né? A primeira fase, e a partir da segunda daí já entraria também a fase do boss. As nossas referências principais foram Far Cry 3, Blood Dragon e jogos clássicos como Doom e também Starship Troopers. Além do Showdown Effect, que também era um jogo com referências dos anos 80. Pode passar. Em questão de arte, que a gente resolveu seguir no nosso projeto 3D, a gente seguiu mais ou menos uma maior referência foi Far Cry 3, Blood Dragon e também o Tron. Pela questão de querer trabalhar com neons e luzes fosforescentes, assim, querer trabalhar como se fosse a nave ter certos detalhes em linhas azuis brilhantes, como pode ver ali nas respectivas imagens, e também questão de interfaces e telas de menu, trabalha com questão de telas de fósforo e telas de tubo, assim, telas antigas com mais ou menos a visão, a cor da tela verde, visão tudo riscada. Bem, pode avançar? Também nós temos um jogo disponível na página do Facebook do grupo do Projeto 4 também. Quem quiser jogar build, tem a build online, quem também pode baixar o jogo, inclusive. Bem, acho melhor que para vocês terem uma noção do jogo, vamos mostrar o vídeo de uma vez. Espaço, a fronteira final. Diário de bordo, 23030, 28 de agosto de 2030. Aqui é o capitão John Riggs, Estação Espacial Internacional, reportando. No dia 26 de agosto, uma nave identificada como Sectron mandou um sinal de SOS para a Estação Espacial. Por dias, tentamos sem sucesso estabelecer contato com a nave. Sectron está se aproximando da órbita terrestre. A nave ainda não estabeleceu contato e agora está em rota para a entrada no planeta. Sendo o único militar presente na estação capaz de parar Sectron, me teletransportei para a nave a fim de investigar o que aconteceu com a tripulação. Não sei o que me espera dentro dessa nave, mas colocarei uma luz sobre a escuridão deste mistério. São muitos insetos. Vá até a sala de armas e tente encontrar alguma coisa que te ajude a eliminá-los. Podemos continuar. Vá para a sala de controle. Pelo tamanho, acho que essa deve ser a rainha dos insetos. Exploda essa maldita!
Ativa a discussão. E é isso. Perguntas? Só gostaria de fazer um apontamento. No projeto a gente não teve... Quer dizer, a gente conseguiu produzir questão de áudio de falas, como os próprios personagens têm as suas falas no jogo. Foi produzido aqui na Rádio da Fevale também. Só em questão de trilhas sonoras a gente teve que implementar trilhas de outros jogos, como a do próprio Far Cry. Mas aqui, depois do término do projeto, a gente fez algumas alterações, ainda pedimos a ajuda de outros colegas, como o Victor Simões, que ajudou para prover uma trilha sonora que foi mostrada aqui no vídeo também. Mas é isso. Muito obrigado. Muito bem, encerrando essa mostra da manhã agora, convido a equipe do jogo Sonubres a vir aqui apresentá-lo. Então, volta para o embate. O Vitor lá, eu não falo. Não fala. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, ele é o Marcel, o Brombate e o Leandro Michel. Pode passar. Bom, primeiramente, a ideia do jogo foi... Na real, como a gente começou o jogo foi quando os professores falaram: vocês têm 3 semanas para fazer um jogo, façam e entreguem. Então a gente sentou em grupo e decidimos como ia se proceder, como o jogo ia ser. E a gente acabou pegando referências de alguns jogos e... Pode passar. E aí estão alguns deles, que é o Don't Starve, o Limbo e o Badlands, que aí tem referências de arte e de gameplay também. Misturando, na real a gente pegou as habilidades de cada um do grupo, que tinha o Marcel, que é do primeiro semestre, e ele já desenhava, daí ele pegou a parte de arte, o Brombate do quinto pegou a parte de programação, e eu peguei a parte de composição de trilhas e de algumas animações e gerenciamento do projeto. O Leandro também ficou com a parte de arte no começo do projeto. E é isso aí, pode passar. Bom, daí aqui eu fiz os concepts, no caso. Daí quando a gente estava começando a discutir a ideia do projeto, a gente começou a falar de usar som. E a partir dessa ideia eu fui desenhando morcegos, assim. Pensei, morcego, som, existe uma associação disso. Daí depois de algumas folhas desenhando uns morcegos variados, no caso aqui dá para ver meio não muito bem, mas aí eu cheguei no resultado final, que é essa folha de baixo ali no meio, é o que está no jogo. Essa aí foi o resultado que a gente teve em 2 semanas e meia, mais ou menos, a gente estava com esse resultado, mas ele não nos agradou. Então, durante esse processo, até alguns membros saíram do grupo e a gente resolveu dar continuidade no projeto. Daí, para a gente conseguir apresentar para a Gamepad, a gente tinha 1 semana e meia para conseguir refazer toda a arte e foi basicamente o que a gente fez. E pode passar. Esse daí é o resultado que a gente deixou depois, que quem pegou a arte para fazer aí foi o Marcel. E a gente refez basicamente todo o level design também, para condizer mais com a nossa ideia de jogo, né? Aí são as evoluções do Toy. O primeiro, e que estava nos primeiros 3 dias, ali nas 2 semanas e meia,
3, e ali é o nosso protótipo final, que esse ainda não é um jogo pronto, a gente ainda está querendo continuar ele. A gente está apresentando ele como um protótipo, na realidade, para pedir sugestões e é isso aí. Tá o vídeo, eu acho. Tem outro vídeo aí pra nós. Cada nota que tu pega durante o cenário, tu vai liberando novos canais da trilha sonora que não apareciam no começo. Isso aí, alguém... Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Você falou que a cada nota que se pega ali no jogo libera um canal da trilha sonora. Exatamente. Quando é que se completa a trilha sonora? Tu começa o jogo sem nenhum canal aberto, é só o silêncio. Só o silêncio, exatamente, e o som do morcego batendo as asas. A cada nota que tu pega, tu libera um canal que vai, além de tu ir descobrindo a trilha sonora, ele vai te dando uma dica da próxima coisa que acontece no cenário. Por exemplo, a música vai ficando mais rápida e quer dizer que tem um inimigo próximo, os obstáculos vão ficar mais difíceis. Isso aí. Qual é que é o máximo de canais que pode... A gente colocou 6, mas foi por causa do nosso tempo. A gente tem ideia de continuar o jogo e colocar até infinito. Mais algum comentário? Quantas camadas tem? A gente produziu 3 camadas no Parallax, né? 3 no Parallax e uma essa da frente, que é os obstáculos. Os obstáculos. Talvez fosse interessante também começar, num certo momento, trocar ou colocar mais algumas camadas e esse morcego ir lá para trás também. Sim. Naquela onde tem a estrutura não da sombra, mas volumétrica, as coisas acontecerem ali numa outra fase, digamos assim, deslocar a camada, né? Isso dá para fazer através do ID da camada, trocar o ID da camada. Sim. Né? É interessante. Tipo o Rain, né? O faz isso. Qual foi a engine? A Unity. Essa passa. A gente optou pela Unity pelo tempo que tinha para cumprir o jogo e com a ideia que a gente tinha era o que mais se apropriava. E era os conhecimentos de cada um foi o que resultou. Sim. Ok, pela manhã então essa foi a nossa mostra agora. Lembrando que às 3h30 da tarde nós vamos ter a segunda parte da nossa mostra de jogos, com outros 5 jogos que serão apresentados aqui pelos grupos. Convido todos a estarem aqui, prestigiarem os trabalhos dos colegas e dos amigos. E agora, dando seguimento, nós vamos para a apresentação dos papers. Muito obrigado. Com o professor Eduardo.